Pronto, Estou. Está gravando. gravando. Ok, estamos aí para mais um encontrão, né? Um encontro virtual semanal da Cripto Jornada, aberta a toda e qualquer pessoa. É um encontro que a gente busca falar um pouco do que é a Cripto Jornada, para quem já está, né, efetivamente mergulhado nela, para quem está chegando, falar um pouco da dinâmica em si, relatar, né, investigações, experiências, explorações que estão sendo feitas, passar novidades ou coisas que estão acontecendo, né? Desdobramentos. Enfim, a dinâmica é essa, vocês sabem, né? Então seria legal, já que a gente está com a Marta aí, a Marta é uma querida amiga, né? De muitos, e ela está com um pouquinho de sono, né, Marta? É uma querida amiga. Seria legal a Marta falar um pouquinho para a gente, né? Tipo assim, o que efetivamente, fora a curiosidade, que ela é curiosa por natureza, né? Fora a curiosidade de estar aqui com a gente, né? Nesse encontro aberto, né, da Cripto Jornada, o que efetivamente ela sabe, eu poderia dizer, o que ela sabe de blockchain, por exemplo, e de criptomoedas, né? E Marta, fica à vontade, tá? Mesmo que hoje, digamos assim, o seu entendimento sobre blockchain e criptomoedas seja muito pouco ou ralo, a sua percepção é mais que bem-vinda, tá? E aí a gente starta a nossa conversa aí. Pode ser? Pode ser, pode ser. Vamos lá. Nenhuma. Eu não tenho nenhuma visão do processo, porque o tema nunca me emociona. Quando você fala de moedas, dinheiro, alternativa, aplicação e investimento, esse é um tema que não me seduz. Porque eu nunca fiz isso, eu nunca pensei em dinheiro. A minha relação de ganhar dinheiro sempre foi através do trabalho. E sempre eu consegui o que era suficiente. Essa foi a relação. Eu nunca parei para pensar no dinheiro. Certo? É uma realidade. Eu não acho nenhuma realidade boa, nenhuma realidade ruim. Na realidade, é um limite. Porque eu sempre me empolgo muito mais sobre qualquer coisa oriunda a construir, a fazer a coisa, e não qual é o merecimento dela ou quanto aquela coisa vale, certo? Então, o assunto ainda não me motivou o suficiente. Eu já ouvi vocês falando um pouco, você especialmente falando um pouco sobre o tema. Peguei partes de conversas lá em Campos do Jordão, com um ou com o outro, falando sobre o tema também, mas não tenho uma ideia formada sobre o assunto. Veja, a sua percepção, Marta, ela bate em cheio com a percepção da maioria das pessoas com que eu, Taiwan, as pessoas que estão mergulhadas na criptojornada, a gente vem tendo nesses meses todos. A criptojornada vai fazer quase praticamente 6 meses que a gente está nessa brincadeira, né? Desses encontros semanais virtuais, os encontros presenciais, vai por diante. Isso que você acabou de falar, de se relatar aí, bate em cheio com o que a gente encontra, né? Conversando com as pessoas comuns do dia a dia, entendeu? Fica parecendo uma coisa distante, uma coisa de nerd, uma coisa ligada à tecnologia, né? Uma coisa ligada ao mercado financeiro. E, no entanto, a gente está falando de alguma coisa que também, embora seja isso também, não é apenas isso, né? É muito mais do que isso, né? E toda essa proposta aqui do Jornada é a gente justamente falar sobre como você pode, como uma pessoa que, digamos assim, né, é neófita em tecnologia, ou uma pessoa que está distante, né, dessa história de criptomoeda, ou acha blockchain uma coisa de um futuro, né? De uma coisa muito de um futuro que está muito longe, enfim, uma ficção científica, vamos botar dessa forma, entender que isso é uma coisa que pode estar muito próxima da sua vida, né? E que já existem experiências e ambientes onde você pode efetivamente aprender, né? Aprender com os outros, fazer suas próprias experiências e perceber o quanto isso pode fazer ressignificar o seu entendimento, né, sobre moeda, criptomoedas, ver e entender o quanto isso pode até mudar a sua própria dinâmica de vida, né? Obviamente que não tem receita pronta, né, Marco? Então é uma questão de experimentação, é uma questão de perspectiva
E é uma questão de cada um interagindo com o outro, né? E gerando essa dinâmica de livre aprendizagem contínua. É mais ou menos um pouco por aí. Eu acho que para complementar, isso é um pouco, essa é a grande mudança de talvez de mentalidade que a criptomoeda e blockchain estão proporcionando, inclusive. Porque embora a moeda seja uma coisa presente no nosso dia a dia, totalmente presente, diariamente presente para todo mundo, no mundo inteiro, é uma coisa que vem com a nossa história ao longo de toda a história humana, antes da escrita, talvez até a moeda já existisse, provavelmente, é o que se percebe. E isso foi sendo tirado das mãos das pessoas e sendo centralizado em grandes instituições, essa capacidade de gerar algum tipo de moeda que permita enxergar o fluxo de valor, o fluxo de energia humana entre as pessoas. E assim como a internet fez isso com a informação, quando a gente agora começou a assumir o papel de protagonista na informação, e transacionar isso entre pessoas, a criptomoeda vem para fazer isso com as moedas, né? Então, na verdade, o olhar é muito mais humano do que simplesmente como uma especulativo, economicista, que tenta, na verdade, é toda uma série de coisas que foi feita para tirar a pessoa dessa conversa toda, né? E a criptomoeda vai colocar as pessoas de volta nessa conversa em relação a isso, né? Então é bem interessante essa criptojornada, é um pouquinho disso, né? Trazer esse olhar humano para essa coisa toda. E tem uma coisa, né, Marta? A gente, quando pensa em dinheiro, quer dizer, eu não vou dizer que isso é um pensamento corrente, mas pelo menos a impressão que me dá é que o dinheiro está muito ligado a essa questão de ser o fiador, digamos assim, da sua qualidade de vida, né? Isso é uma coisa, o dinheiro é o fiador da sua qualidade de vida, né? É um pensamento, eu não vou dizer que é generalizado, mas é uma percepção que pode se ter aí fora, né, das pessoas. E essa coisa ele tá ligado à acumulação de alguma forma, né? Quando você fala de poupança, por exemplo, que é uma coisa tão disseminada, né, por entre as pessoas, faça sua poupança, não é isso? Faça seu investimento, né? Uma coisa de acumulação e uma coisa de status quo também, né? E o interessante da fonologia que está por detrás, né, dessa tecnologia que é o blockchain é que quando você vai pensar numa criptomoeda, você não consegue pensar em termos de acumulação, de inércia, né? Você necessariamente começa a pensar em criptomoeda como fluxo, como transação, como fluxo, né? E aí você começa a pensar não no sentido da acumulação, e sim no sentido da abundância desses fluxos, dessas transações, dessas trocas, né? E o interessante da criptomoeda, sabe, Marta, é que você pode, diferentemente do dinheiro convencional, da moeda fiduciária, do real, do dólar, do euro, você pode agregar a proposta de valor que você quiser para essa criptomoeda, entendeu? E essa proposta de valor, ela pode ser uma proposta de valor totalmente subjetiva, ela não precisa ser objetiva na sua essência, né? Isso é fascinante, porque você pode dar vida a uma criptomoeda, por exemplo, a Casanara, né? A Casanara pode ter uma criptomoeda que tudo que ela materializa ali, tudo que as pessoas materializam todo dia na Casanara, né? Pode ter uma ligação direta com a valorização da criptomoeda da Casanara, né? E as pessoas que não conhecerem a Casanara ou conhecerem, mas estão longe, quiserem continuar fazendo com que a Casanara se sustente, elas podem comprar essa criptomoeda como uma forma de fazer uma espécie de financiamento coletivo, de um crowdfunding, para a Casanara continuar existindo. E as pessoas que estiverem relacionadas à Casanara, a rede de pessoas, elas podem estar transacionando essa criptomoeda, né, no sentido de valorizar as atividades que estão acontecendo lá dentro, né, dentro das propostas de valores que existem. Esse é só um exemplo rápido para exemplificar o quanto o olhar do blockchain, não apenas como uma tecnologia, né, de livro-registro digital, vamos dizer assim, mas o blockchain como uma tecnologia social entre para com pessoas, P2P, né, ela pode efetivamente ressignificar o próprio entendimento do que seja dinheiro, né? Eu não atuo efetivamente, porque o meu filho, que é dono da Casanara, o idealizador, não é nem o dono proprietário, porque a concepção
como ele fez essa concepção, já é assim, dessa maneira. Nem ele é o proprietário da Casa Nahara, ele é o gestor de um coletivo dinâmico que o tempo inteiro se modifica e se transforma, tá certo? Já é assim. Todas as coisas que existem na Casa Nahara, ele, no momento que iniciou, já foi através de um coletivo de artistas, de profissionais, e até hoje é assim. Eu me lembro que, quando eles estavam começando, eu queria fazer meu aniversário na Casa Nahara, e não podia fazer meu aniversário lá na Casa Nahara. Até brigamos, falei, Fernandinho, eu vou fazer meu aniversário, eu não consigo imaginar nenhum motivo para não realizar meu aniversário. Aí ele, eu acho que pensou e falou, não, mãe, você pode fazer. E é um coletivo que se decide sobre isso, e ele é extremamente disciplinado sobre essa visão que ele tem do coletivo. Então, eu não podia fazer o meu aniversário lá, e só estava iniciando, não tinha assim, uma estrutura de ocupação tão intensa como tem hoje. E nem normalmente eu nem me meto nos empreendimentos dos filhos. Não, eu só quis exemplificar só. Mas ele já atua dessa maneira. Se você entrar no site deles, ele fala sobre isso. Ele criou um modelo de abundância que se constrói na relação, tá certo? Nunca tem nada pronto e definitivo. Sempre tem novas coletivas chegando e novas pessoas chegando e novas propostas sendo colocadas o tempo inteiro, e tem uma estrutura base que está ali desde o início, que são alguns artistas que têm as suas peças expostas e eles têm parte daquilo. É o coletivo base que se discute e pensa o tempo inteiro. A minha filha, caçula, ela é profissional da área de marketing digital, entende sobre isso bastante. Eu me lembro que ela falava, mãe, impossível. Ela já não tem uma visão do coletivo, como o Fernandinho tem. E ela achava um absurdo a dinâmica do coletivo, que é relação, dinâmicas de coletivos e de conversas, é sempre uma coisa a se construir, né? Ela, bem mais nova e com uma visão completamente diferenciada na formação dela, ela tinha pressa, achava que tinha que fazer isso, aquilo outro, mais aquilo outro, até ela aprender que ela apoia e ajuda sempre que ela está afim, né, com o conhecimento que ela tem. Claro, claro. E aprendendo dinâmicas diferentes. Eles têm negócios diferentes, embora vez ou outra ela está lá nas reuniões com eles. Não, maravilhoso. Mas eu não sou parte desse coletivo, você entendeu? Eu vou lá, eu fiquei um tempo assim, porque estava muito adoecida, agora tenho melhorado uma vez ou outra, eu vou aos eventos por pura vontade de interagir, por puro desejo de fazer interativismo, tá certo? Eu adoro aquelas pessoas, vou para ali conversar e sempre rola coisas fantásticas e maravilhosas. Lembrei muito de você. O último encontro, eu não lembro mais o nome, que essa hora a minha memória fica muito curta, mas no último encontro tinha um grupo, um coletivo internacional que envolve várias cidades, que realiza encontros em cidades variadas, em lugares sempre distintos. E tinha uma pessoa da comunidade do Complexo do Alemão, que é um jornalista, foi bem interessante. Que interessante. Até ontem, conversando com o Renato lá sobre democracia, estava comentando com ele que o espaço para a conversa democrática, para essa discussão, é assim fantástico, as pessoas estão sedentas por esse espaço da conversa, mas eles não têm a visão, eles confundem em cada item, em cada detalhe, a questão da igualdade. Todos os exemplos que eles dão sobre igualdade, na realidade, é pura democracia. Eles se queixam da perda das liberdades. Não tem absolutamente nada a ver com a igualdade. A igualdade é como se fosse a palavra da moda da vez, ou aquilo que se passou ouvindo uma vida inteira, né? As pessoas estão sedentas de conversar sobre construção de democracia.
Não, isso é verdade. Mesmo não dando, mesmo não Eu dando, tenho uma dificuldade de conversar em todos esses eventos que eu estou presente sobre o tema. mesmo não Eu dando sou nome, muito receptiva. mesmo não dando nome de democracia, né? Mesmo não dando Não, nome. eu sempre dou, porque a minha ideia ao fazer esse tipo de interativismo é trazer para a discussão a palavra mesmo, uma palavra que é muito mal usada ou pouco usada. Então, eu sempre estou pontuando com muita delicadeza, fazendo as devidas trocas, que não é governo, porque você não precisa tratar como inimigo, é a presença do Estado, ou a falta da presença do Estado, não como serviço, mas como essência da sua própria função, e trazendo para a discussão e para a conversa esse tipo de tema. Não, Eu queria falar sobre a moeda, voltando para o assunto, que eu sei que é o assunto do grupo mais efetivamente, eu estava doida para voltar no assunto que eu não finalizei duas coisas interessantes. Primeiro, isso que você falou, que está na história mesmo e no tempo, sem dúvida alguma. Eu entrei para o Estado na época da abertura democrática, né, enquanto ideologia. Então, sempre isso esteve muito presente na gente, criar uma moeda, tá certo? Era tentador criar uma moeda. A moeda sempre está relacionada com a liberdade, com a independência que você possa ter de qualquer sistema. Então, a gente pensou sobre isso, sobre aspecto técnico, se discutia muito sobre isso, inúmeras vezes esteve para se fazer essa construção. A partir da Constituição de 88, as cidades passaram a ter uma independência muito importante de recursos financeiros. Mas sempre o sistema te assola no sentido de estabelecer a sua regra. E outra coisa que eu queria contar para vocês é essa falta minha de sensibilidade para o tema é tão grande que eu uso o mínimo possível do sistema. Eu abomino o sistema e eu, por exemplo, não me encaixo nele. Há 10 anos eu não uso cartão de crédito. Se pudesse, não usaria o cartãozinho de débito. Eu só faço transações. Eu não tenho poupança, nunca ganhei o suficiente para fazer o acúmulo de bens, de propriedades. Sempre eu produzi o suficiente. Então, nesse sentido, entendeu? Não tenho a visão como se fosse empobrecida. Vários amigos meus que são muito mais bem remunerados do que eu e todos partiram da mesma estrutura profissional, sempre acharam um absurdo, ficavam me sacudindo assim, vai acumular, mas eu sempre acabava brincando e ficando muito mais mobilizada pelo trabalho mesmo. Eu gosto do trabalho, sempre gostei disso, de fazer, de acontecer alguma coisa, produzir alguma coisa. Eu queria falar sobre isso, contar que esse desejo de independência, né, é uma coisa que existe há muito tempo. Não, isso é interessante, né? Até porque na forma como você, digamos, a sua pegada sistêmica, né, Marta, é muito pequena, né? Ou seja, e nesse sentido ela é muito semelhante à minha pegada sistêmica também, que é muito pequena, né? Então, embora nós tenhamos caminhos completamente distintos, né, muito diferentes, nós temos um entendimento e uma relação com o que está colocado e com o que está posto como sociedade, como sistema, crítica, né? Crítica, desobediente por natureza, né? Nós não somos obedientes, nós somos desobedientes, né? E é muito interessante. Eu sempre achei as suas falas, o que sempre me atraiu nas suas falas foi, digamos assim, exatamente essa sua pegada, a forma como você percebe o que está em torno, né? A forma como você, de fato, interage, né? Você realmente dialoga para entender, para trabalhar com a perspectiva do outro, e você coloca a sua perspectiva de uma forma... Você coloca ela de uma forma muito clara, né? A gente fica te ouvindo e fica entendendo de imediato o que você está querendo dizer. O que é ótimo, né? O que é fantástico para a comunicação, né? Para a gente poder trocar e poder se entender de uma forma geral, né?
Agora eu sei que você está com sono, tá aí com os olhinhos aí, coisa e tal. Eu vou pedir para o André falar um pouquinho aí com a gente. E André, como é que você está, meu querido? Fala alguma coisa. Opa, beleza? Tudo bem com vocês? E aí, Andressão, quanto tempo? Pois é, cara. Sumidão, hein? Sumi. Então, deixa eu me apresentar. A Marta, acho que não me conhece, né? Não. Você falou que a tua filha trabalha com marketing digital, né? Eu também trabalhei muito tempo nessa área. Trabalhei quase 5 anos com marketing digital, em agência de publicidade. A minha primeira formação foi em publicidade. E segui aquele modelinho, né? Aquela linha, né? De faculdade, de procurar um trabalho que fosse, vamos dizer, respeitável perante a sociedade. Tinha aquela ilusão da publicidade que me chamava muita atenção, né? E ego, né? Bastante ego, tanto meu quanto do mundo ali que eu vivi ali, né? De publicidade. Mas foi legal, assim, o aprendizado que essa área me trouxe foi bem bacana. Eu comecei a ver as coisas de dentro, né? Isso me trouxe uma percepção bem grande sobre o mercado, sobre a indústria, sobre essa questão econômica também. E o legal da publicidade é que você começa a entender muito as pessoas também, né? Como que as pessoas pensam, como que o mercado pensa, essa questão mais sociológica. Mas daí eu me enchi o saco de tudo isso e falei, pô, tem que procurar alguma coisa que possa ser mais útil aí, tanto para mim, que me dê mais tesão de trabalhar, que seja mais útil para a sociedade. E como eu sempre gostei muito de tecnologia e, de certa forma, no marketing digital também estava ligado à tecnologia, né? Fui procurar a área de desenvolvimento. Fiz um outro curso de desenvolvimento para web e comecei a trabalhar com Bitcoin numa empresa, numa startup, que é uma exchange de Bitcoin, uma casa de câmbio de Bitcoin. Então, ela negocia coins, o usuário consegue depositar real, comprar Bitcoin lá dentro, sacar real e sacar Bitcoin. Então, simplesmente uma casa de câmbio de Bitcoin real, né? E nisso eu conheci o Bitcoin e blockchain e tudo isso. E, putz, abriu minha cabeça para todas aquelas questões que eu estava, a minha infelicidade que eu estava na agência de publicidade, com o mercado, com toda essa questão no blockchain, me abriu muito a cabeça para um outro lado, né? Para uma coisa mais libertária, para uma coisa que e também a tecnologia, né? Um desenvolvimento, você poder criar suas próprias soluções, você poder desenvolver uma coisa nova, oferecer novas soluções. Acho que isso me fez crescer bastante, assim. E, pô, não sei como, daí eu acabei caindo aqui nesse grupo, conheci o Vinícius de Taiwan, não lembro certo como que eu vim parar aqui, mas até que estamos aí discutindo bastante, aprendendo junto sobre como criar organizações aí distribuídas, mais horizontais, né? Crescendo junto, todo mundo, cada um contribuindo um pouquinho do que já sabe, e estamos juntos essa pegada aí. Acho que é isso. Então, beleza, meu querido. Já estamos com a Maia aí. A Maia, ela sempre, quando chega na área, ela deixa primeiro a gente ver o teto dela, junto com a parede. Depois que ela entra efetivamente na câmera. Já é um padrão da Maia, né? De interação, assim. A gente fica sabendo das Quem coisas. Quem está aí do seu lado? Esse aqui é o Amendoeira. Marquinhos Amendoeira. Marquinhos Amendoeira. Fala aí um pouquinho, cara. Olá. Falar? Fala aí, sim. Cara, eu, na verdade, eu estou aqui com um diálogo
semana passada, aquele link lá do Banco da Itália. Estava até aqui tentando achar o link para ver o lance, né? Todo esse bombardeio que tá aflorando em cima da perspectiva das criptomoedas, né? Dos bitcoins e tal. Aí, tipo, eu pensei em fazer o fluxo inverso, começar a fazer na análise das pessoas que vê isso de uma forma contrária do que a gente tem, né? A gente tem, como foi exposto agora, essa ideia do distribuído, né, e tal. Então essa galera tá contra essa visão. E aí, antes mesmo de a gente entrar no embate, né, para dizer qual é a razão e a direção, a gente tinha que entender a fundamentação desses caras para eles fazerem essa reação, né? Aí eu estava atrás desse link, escutando as histórias aqui, né, cara? Eu conheci o grupo através de uma intervenção de um projeto que tem aqui no Rio de Janeiro que se chama Planta na Rua, que fala de permacultura e urbanização, eco-urbanismo, né? De fomentar áreas verdes dentro das áreas urbanas, né? Você tem um espaço catalisador de energia solar, né? Sem nenhuma proteção de sombra, de vegetal, e a gente faz essa intervenção partindo dessa premissa, né? Tipo, você preservar o lugar com sombra e tal, enfim. E daí para ir em diante. Aí foi onde eu conheci Vini e Vânia, né? E aí o Vini me trouxe todo esse aspecto do E2P, né? Que é o que mais me atrai, na verdade. E2C. É, o E2C que mais me atrai, que é o unlock, né? Entre pessoas, as coisas entre pessoas, né? Tipo, vai daquela visão do mínimo para o máximo, né? E eu tô aqui já fazendo minha interação, né? Eu já faço o movimento junto com a Vila 25, né? Eu tenho uma contribuição junto com o Cine Chain, né? Com a galera aqui, e a gente está aqui caminhando, né? Estou estudando as coisas, né? É o que eu tenho mais para oferecer agora, assim. O relato é nesse sentido agora. Legal, bacana. Bola, Marquinhos. Então, assim, o Taiwan, ele teve, sabe, Marta, sumido por aqui, ele passou aí quase um mês e meio aí on the road, foi para vários lugares, foi para Chapada Diamantina, foi para Salvador, foi para Maceió, o cara andou, rapaz, foi para São Paulo. São Paulo. É por isso que ele tá chapado, assim, foi para Chapada, não voltou chapado, Nem consegui chegar direito ainda. quase E de coisa. E o que você viu de bom aí pelo mundo? Muita coisa. Foi uma viagem, parte viagem de família, parte de explorações, mas eu vinculei muita coisa. Eu tenho usado todos esses meus deslocamentos para conversar muito sobre isso, sobre toda essa transmutação que eu percebo que está acontecendo. Eu sei dessa pegada mais ligada à democracia e tudo que vem rolando do People Spring, que eu sei que é uma coisa que você gosta, e para mim nada mais democratizante do que esses processos que acontecem com a E2Gletts e com a Prospera. Acho que são coisas que são inimagináveis para o aprendizado do que é um ambiente democrático e do que é um ambiente distribuído e inclusivo. Mas a viagem foi incrível, galera, assim, até para
tive umas boas conversas em São Paulo. Eu estou tocando um projeto junto com começando a ajudar a Eveli, que é uma pessoa incrível que estuda um círculo de energia aqui do Rio de Janeiro, e trabalha muito com aspectos subjetivos da vida. Sensacional. E então a gente está justamente trabalhando um pouco o que eu conversei ontem, a gente conversando com o Guga e com o Vinícius, é que a materialização é muito complicada para quem trabalha com coisas subjetivas. E, normalmente ela tende a não acontecer de forma abundante, porque ela não tem esse formato tradicional. Então, acho que a criptomoeda e blockchain são uma das soluções que apareceram justamente para ajudar esses processos. Quem trabalha com arte, quem trabalha com coisas mais subjetivas. E aí em BH fui mais uma viagem de aniversário com um amigo e tudo mais. Não foi mais farra. E aí fui para Salvador, conheci o pessoal da Nossa, que é uma casa colaborativa também. Tem lá em frente à casa do Jorge Amado. Acho que o pessoal participou até de um encontro semana passada. É uma galera super gente fina e está lá enfrentando o desafio de conseguir criar um espaço e tornar ele rentável, que é uma grande, sem centralizar, criando um ambiente distribuído para fazer isso. É um desafio tremendo isso. E aí Chapada é um lugar fantástico, um dos lugares mais lindos que eu já fui. É uma energia. Qual das duas Chapadas? Da Veadeiros ou a Diamantina? Diamantina, na Bahia. Eu fiquei em Lençóis, fiquei na cidadezinha lá, que é o centro da Chapada, que minha cunhada tem casa lá. E é incrível, cara. Chapada é um ambiente de outro mundo, parece. Dos outros muitos mundos que existem por aí. Lá na Bahia, o nome era que Casa Nossa? Isso, lá em Salvador. Nossa, é a casa. Então, é uma casa que eles estão iniciando assim, o processo. Estou contribuindo com eles. Eles até estão, eu nem sei se eu comentei contigo, Vini, fazendo uma exploração de tentar criar uma moeda lá e tudo mais. Eles estão pensando. Eu até chamei o Felipe aqui, mandei para ele, mas ele acho que não conseguiu colar aqui. É uma moeda justamente para ajudar nessa questão do fluxo financeiro e tudo mais. E depois dei uma passadinha em Maceió, também consegui trocar uma ideia com uma galera, né, que tem um espaço lá. A gente fez um bate-papo sobre abundância e como blockchain, Bitcoin podem ser olhados sobre o paradigma da abundância. Alguns padrões que se manifestam no blockchain, no Bitcoin, são interessantíssimos sobre isso. Eu acho que também, obviamente, não sei se já rolou isso, mas até em questão dos padrões democráticos seria interessante fazer esse olhar. Tem muita coisa, na minha percepção, pelo menos. Tem muita coisa presente. E depois voltei, estou aí nessa correria agora. Ontem eu vim para Petrópolis, visitar o Guga e conhecer o espaço da Adriana, que é ver se a gente faz umas explorações por lá também, da criptojornada e de outras coisas que estão nascendo. Chegou o Tony, a Maia apareceu de vez. Então, agora deixa eu fazer uma pergunta, então. O Taiwan, Nossa. por seguidas vezes entrou na perspectiva da democracia, eu tô iniciando uma discussão, um argumento que vai acabar perpassando por essas ciências, né? Onde que está tendo uma democracia plena hoje, na nossa vida hoje, no planeta, entre vários... Depende do que você... Eu considero... Eu faço democracia nas minhas relações. Eu não me... Não é que eu ignore o que acontece com os estados, não é que eu ignore o que acontece com esses sistemas hoje. Mas depois de muito tempo caminhando e olhando para isso tudo, eu me interesso mais em construir ambientes abundantes e interativos e abertos e inclusivos
E esses ambientes, eles estão na escala local, eles não estão na escala global e nem na escala nacional, até porque pensar em território já não é democrático para mim. Então, eu não penso em território, então eu não penso em... Obviamente que eu olho para o que está acontecendo, percebo, sei tudo que está acontecendo, sei das preocupações todas, mas a grande questão é que a força que a gente tem para causar qualquer tipo de transmutação nesses sistemas, ela é local, ela não é em escala, grandes escalas, não, ela é pequena, ela é nas relações no P2P mesmo, as pequenas relações. É mais libertário do que democrático, né? Ela é democrática, né? Isso é democracia, né? Depende de como você olhar para ela. Essa é uma grande questão. Mas assim, A democracia é aumentar o grau de que... liberdade, né? É uma forma de regulação da interação. Não é de regulação, né? É porque Uma forma de interação. De proceder. Uma forma eu entrei com a provocação. Eu entrei com a provocação justamente porque a interação da estação é o que me pegou e que vai no meu discurso. Então, Taiwan, a gente está muito linear nessa direção. O que te toca é o que me toca dentro desse negócio. Agora, a minha pergunta partiu do que a Marta falou, né? Da confusão dessa ideia que foi vendida, que eu vou usar, dessa pós-verdade chamada democracia. A democracia que foi vendida, que a gente pseudamente imaginou, ou não pseudamente, ou erroneamente, a gente foi praticando ela de uma forma errada, imaginando ela de uma forma errada, como que a gente pulveriza essa democracia que nos toca, que faz a gente agora estar sentado, conversando e conjecturando esse local, né? E como eu emitiria isso de uma forma mais plural? É isso. Por isso que eu fiz essa provocação, entendeu, Taiwan? Eu entendo, mas é justamente, não sei se ficou clara a mensagem, mas é que acabou-se o tempo onde existia alguém falando para muitos como seria um processo democrático, e acabou-se o tempo onde qualquer coisa acontecesse assim. Está num ambiente altamente conectado, altamente interativo, e as revoluções são micro, elas são super locais mesmo. O local não é nem a cidade, o local é a relação sua com seu vizinho, e a nossa relação com pessoas. O que acontece pelo potencial de interação que a gente tem, como hoje, aqui, de criar ambientes que não tem território, é que a gente começa a criar, eu gosto do termo, e o Vinícius eu sei que também gosta do termo, de criar ambientes que tem um campo de energia que manifestam uma intenção. E a E2 Gladys é isso, a E2 Gladys para mim é isso, pode ser que para outros não seja, mas e a Prospera também é isso. Então, é dessa forma que as coisas começam a acontecer, onde não tem ninguém falando, mas tem um campo que manifesta uma intenção de ser inclusivo, de ser aberto, de ser distribuído, de não ter centro, e isso tudo são padrões democráticos. Então, quando você interage nisso, na verdade, você se comprometer e você se colocar, se responsabilizar, você se atuar não, mas colocar sua energia em ambientes assim, é o processo de ajudar nessa democracia que eu faço, é minha forma de expressar democraticamente, é essa. Entendi. Não, a provocação era pro... Não é no intuito de me esclarecer, na verdade, entendeu, Taiwan? É para ver se eu consigo transmitir isso que nos toca para terceiros, entendeu? Ou se eu faço isso de uma forma correta, entendeu? Essa que é a minha preocupação. Porque, por exemplo, eu estou aqui
e como eu entrei, a Maia entrou, eu estou aqui na construção para baixar o sistema segregador, que é o sistema universal de ensino, né? Para quebrar com todos esses muros, né? Eu entrei e o que me faz estar junto agora com a estação, e pô, sentei hoje aqui no almoço com o Vini, eu já apresentei uma ideia, a gente já progrediu 2 passos em cima da ideia que começou aí na tua casa, por exemplo. Entendeu? Eu falei isso? Sim, inclusive, eu sei o que você falou. Não, é porque eu estou querendo quebrar todos esses ciclos, porque eu me perdi, porque eu estava querendo entrar no círculo. Desculpa, gente. Não, é porque... seu nome. Que voltou o que você falou, Marta. O que me incomoda, e vai me incomodar, acho que até o fim, é todo o sistema que nos levou a segregar. E a gente fala de uma democracia onde em 4 décadas eu ainda não vi essa relação democrática, né? E eu estou tentando fechar todos os argumentos para justamente reforçar a quebra desse ciclo do sistema que foi vendido para a gente. E que essas novas gerações, que tipo, ela entre para esse conhecimento que possa ser oferecido para ela, mas não de uma forma ideológica, partidária, não. É só um conhecimento que meu pai fala muito isso. Ele, gerações futuras nossas vão rir tanto da gente quando eles pararem para ver que a gente tinha um sistema dogmático para ordenamento civil. Esses sisteminhas, meu pai fala muito, ele sempre projeta um futuro, e ele sempre fala isso, mas isso vai ser tão engraçado. Eu queria estar tanto lá nesse futuro, justamente para rir da gente aqui no passado, com essas coisas maniqueístas do sistema, entendeu? Aprisionamento, e a gente não sabe muito para que serve esses aprisionamentos sociais, os socio-intelecto, aí vai botando inúmeros nomes que vai agregando e vai dando importância. E é por isso que eu fiz essa provocação da democracia, entendeu? Porque eu não sei falar sobre ela, né? Por mais... A gente estava falando isso no almoço hoje, por mais que a gente coloque, a gente está sempre numa ideia partidária, né? Ou de esquerda ou de direita. Então, sempre quando a gente vai entrar nesse assunto, a gente vai entrar naquilo que Paulo Freire fala, que a gente é influenciado pelo meio que a gente está, né? Então, eu acho que a provocação foi por não ter como falar ainda, ou não ter um conhecimento pleno da democracia para estar debatendo ela, né? Fora esse universo que a gente acabou de expor agora, entendeu, Taiwan? Eu entendo, e esse é o grande ponto de que eu até normalmente usualmente nem converso nesse sentido de falar de modo democrático, ligados à Prospera, a Unidos Gladys e a outros ambientes que eu interajo. Justamente porque a democracia tem sempre teve essa herança histórica ligada a análises, ciências sociais e blá blá blá, ligada ao Estado, ligada a macroestruturas, ligada a esse olhar. Então a gente não tem quase nada que fale sobre essa localidade, essa interrelação, a democracia como modo de vida. Tem um olhar, talvez, dos mais potentes, que é o do Augusto, que é um escritor sobre isso e tudo mais. Escrito, né? Estou falando de escrito. Tem muita gente fazendo isso. O
O Vinícius é um deles que está aí há 15, 20 anos fazendo isso. Só que aí que tá, a grande questão é abandonar, inclusive, isso. Abandonar qualquer tipo de... É caminhar no vazio, é totalmente isso, é você se libertar de qualquer tipo de percepção, é você se tornar humano. Isso é um modo de vida democrática, na minha percepção. Não precisa olhar nenhum tipo de teoria, nenhum tipo de... Não é um tipo de crítica ao que tá, não é bom, mas é simplesmente que é uma caminhada dia a dia no novo mesmo, no conhecer o outro, na empatia, no humano mesmo. A questão não tem a ver com nenhum tipo de aspecto histórico para mim. Porque eu entrei nisso e até refrescou. No almoço, eu apresentei semana passada essa frente que está muito aqui, eu particularmente volto a bater, eu estou muito com o Cine Chain, né? E hoje, basicamente, a gente conseguiu, dentro do campo da ideia, dentro do compartilhamento de ideia, a gente conseguiu alinhavar a ideia, que tem várias frentes, né? E várias frentes com muita vontade de uma estar intercalada com a outra, né? Uma fazendo uma linha contínua, né? Então, tem um trabalho junto com a estação, tem um trabalho que eu acabei de falar que é fora, e eu tenho uma ideia de juntar, e aí, Taiwan, pegando isso, falando que tem gente que está falando, mas a gente tem muito pouco da questão local, e aí eu vou falar. E eu passei para o Vini hoje. A minha intenção é justamente, junto com isso tudo, e com o Cine Chain, é de estar reunindo esse material, fazendo... Documentando. Coletando historicamente todo esse processo. E hoje eu conversei com o Vini e hoje isso saiu de uma forma mais bonita, né? A gente conseguiu que isso... Eu estou passando isso porque você acabou de botar esse... Não, tem tudo a ver, isso aí é interessante. A gente ainda não tem isso, e aí hoje eu botei essa proposta de a gente estar fomentando justamente um segmento onde que narra cronologicamente, passo a passo, toda essa evolução da estação, da Prospera, do Bitcoin, Cine Chain, e por aí vai, entendeu, Taiwan? Eu acho que a gente tem muita necessidade. Há 2 reuniões atrás eu tinha falado sobre isso, né? Outros membros ficaram muito empolgados com isso e volto a colocar esse ponto de novo. E o Marquinhos Amendoeira se coloca disponível para estar com outros membros para a gente fechar nisso e estar gerando esse conteúdo, estar disponibilizando essa ferramenta de discussão, né? Esse conteúdo digital e imagético também, né? Ele vai ser tanto digitado como também gerado imageticamente, né? E é justamente para isso, Taiwan. A gente está com essas linguagens, né, para ser apropriadas, né, para as pessoas se apropriarem dela, para as pessoas multiplicarem elas e essa conversa virar, né, esse glocal virar um grande glocal, né, virar um macro glocal, na verdade, entendeu? Foi bom tu ter feito isso, que era essa explanação. Hoje a gente colocou, eu e o Vini, a gente ainda não sabe quando que vamos disponibilizar essa ideia, né, que eu expus, a partir daquela ideia lá do hardware, do Cine Chain, aí depois do hardware veio uma ideia do smart contract, né, e aí disso surgiu outras coisas, né, que chegou junto com a galera da Prospera,
né? Já tem lá alguma coisa da Prospera junto, o Cinechain e Prospera. E é isso. Isso que eu coloquei tudo está junto para a gente justamente estar pulverizando essa democracia, ou essa nova democracia, não? Ou uma releitura da visão democrática, né? E uma das coisas que o Cinechain, para mim, serve também, entendeu? Essa ferramenta de... né? Sem dúvida, é todo ambiente, todo e qualquer, na minha percepção, né? Todo e qualquer ambiente inclusivo, interativo, como é o Cinechain, como é tudo que a gente tem feito aqui, são ambientes onde você aprende. Porque tem uma questão minha, eu até comentei, acho que foi ontem na nossa conversa lá em Petrópolis, que eu fiquei uns 2 anos estudando redes para querer aprender a fazer redes, a entrar em rede, não sei o quê. E aí, quando eu comecei a botar a cara e caminhar nisso tudo, eu abandonei tudo que eu tinha lido e abandonei tudo que eu tinha aprendido, tudo que eu achava que eu tinha aprendido, porque não é teoricamente que se aprende, é na prática, é na interação, que não está na cabeça, obviamente, né? Não está na memória. É na pura interação que você aprende a olhar para os padrões, a identificar os padrões, a começar a se colocar dessa forma. E, obviamente, isso serve para qualquer tipo de coisa. E a democracia, sem dúvida, também se faz muito nisso. Não minimizando o trabalho de quem de quem trabalha com essa questão teórica e de produção e tudo mais, mas é que a criação de ambientes democráticos, ela parte do pressuposto de interação total, para mim. Esse é o pressuposto básico. E aí os padrões de rede, nisso tudo, caminham como uma forma de ver os padrões democráticos de uma forma mais clara. Então, você consegue olhar para uma estrutura e ver o que está se manifestando, e aí isso tudo conversa, jogando para o nosso papo de blockchain, criptomoeda, o padrão financeiro também é um deles. Qualquer tipo de centralidade financeira causa uma série de obstruções no padrão de interação, que causa uma série de obstruções no padrão interativo, que causa uma série de obstruções no que vai acontecer nesse ambiente. Então, esse olhar sobre o blockchain, sobre a criptomoeda, sobre isso tudo, para mim, tem essa pegada. Não, para mim, Taiwan, para mim, cara, eu extremamente gratificado aqui nesse momento, de hoje, do dia de hoje, na conversa que eu tive produtiva, de expor aqui, ver que a coisa tá coesa, né? Tá caminhando paralela a todo o movimento, entendeu? E justamente dentro da vontade que eu tenho inata, né? Que é a vontade de estar interagindo, né? Qualquer coisa que venha da interação secundária, ela já se torna lucrativa, entendeu? Para mim, sempre eu acho que foi isso que me aproximou de imediato, eu e o Vinícius, quando a gente se conheceu, mas foi assim, papum, ele falou, eu enterei, ele falou, não, é isso, não, você tá assim, calma aí, vem para cá, vamos ir, a gente começou a conversar, ficamos o dia inteiro falando sobre essas coisas, estamos aqui hoje mobilizando, fazendo justamente aquilo que a gente estava falando nas primeiras horas que a gente se conheceu. Isso que é muito louco. As pessoas podem não muito entender, tipo, como assim? Não, foi exatamente isso que eu estou falando, é o que aconteceu. A gente falou uma coisa, se apresentou, falamos, expomos vontades, no meio termo dessas vontades estavam as duas pessoas, né? Os dois personagens. E daí a coisa está aqui, ó. Eu estou aqui
Vila 25, fazendo uma pós-produção, participando de uma reunião da estação, entendeu? E é muito, eu tenho muita satisfação em dizer isso aqui mesmo, entendeu? Porque... Marquinhos, olha só, deixa eu pegar aqui a palavra. Em relação a isso de estar escrito, o melhor material de ouvir, ou que está escrito e que está falado também, está em vídeo, é o que eu considero um conjunto de reflexão teórica fantástica, é do Augusto no curso de Democracia em Redes Sociais. O curso foi irrepreensível, assim, sobre esse aspecto do conteúdo, tá? De todas as conversas e disso. E como complementação, os 100 dias de verão, que faz uma chamada fantástica de 10 filmes e 10 livros. Você que está envolvido com o cine, esses filmes são excelentes para ampliar nossa capacidade de reflexão. E o que acontece, eu também acho, Taiwan, que é pura prática, a construção da democracia é só prática, tá certo? Eu faço isso didaticamente, porque essa é a minha formação, essa é a minha construção. Então, a interatividade, para mim, é pura prática. Eu amo isso, eu faço isso, eu elaboro isso, eu não elaboro isso, adoro conhecer o diferente, adoro sentar na praça sozinha, adoro sentar e manter esse tipo de conversa com os amigos. Eu não sinto nenhuma dificuldade sobre isso, de conversar sobre essa democracia que nós estamos tratando aqui. Essa que só depende da nossa própria construção. Ela não está pronta, ela não está ajeitada, ela não tem nada, está tudo por fazer, né? Então, sobre ela que eu me sinto à vontade sempre de estar falando. E o que é fantástico nisso é que nós vivemos uma brecha de oportunidade sobre esse tipo de democracia de uma maneira tão fantástica que, em todo canto, parece que as pessoas estão muito afins. Eu tenho essa visão com clareza. Meu olhinho brilha quando eu ando na rua. É incrível, acho fantástico. Os meus amigos paulistas, mesmo do grupo nosso, que nós temos vários grupos vindos da origem Augusto de Franco sobre democracia, especialmente os paulistas, têm uma visão diferente. Eles sentem dificuldade de falar sobre democracia. Eu atribuo, depois de ter conversado muito com vários deles, porque eu acho que pela própria visão da cultura daquele local, que é uma coisa que eu já falava, eu estudo sobre cultura há muitos anos. Eu acho que isso é oriundo muito da cultura deles. Eles têm dificuldade de lidar com os diferentes, tá certo? Eu acho que o carioca é mais suscetível a isso, estar na rua, estar com outro diferente, culturalmente, né? Então, eles têm um pouco mais de rigidez, de falar, de estar junto com aquele cara completamente diferente dele. Mas a gente constrói democracia como diferente, tá certo? É fazendo a conversa de maneira paseante com outro que não é o seu inimigo só por ser diferente. Tá certo? Eu vejo dessa maneira essa construção. E o que eu acho fantástico nisso, Taiwan, sobre essa visão teórica que atrai mais ou atrai mais a gente em momentos distintos, né? A gente, no momento, está mais voltado para praticar, como você se posicionou, outro a gente precisa estar buscando conteúdo para se estruturar melhor daquilo que você está correndo nas suas veias, que a estrutura patriarcal, hierarquizada e competitiva está nas nossas veias pela vivência familiar, pela vivência dentro da escola. Então, a gente precisa mesmo estar esperto para isso o tempo inteiro, porque a mudança é tão avassaladora o tempo inteiro que a gente se sente, como o Marquinhos falou, de 4, não sei, eu não sei mesmo. Não sabe mesmo, porque a gente só vive mudança, mudança de mudança, de mudança de mudança, né? A civilização não será a mesma do que a gente tem qualquer referencial. Eu me lembro que a gente chegou a essa conclusão em 2003,
E agora a gente já sabe que isso não vai mais acontecer em 2100, vai acontecer em 2025. Então, a mudança que está se procedendo é muito acelerada mesmo, e a gente tem tudo por fazer, criar isso. Mas o que eu queria falar sobre isso, de lidar com o conteúdo, é que eu sou psicóloga, né? Alguns de vocês não devem saber disso, e hoje, eu, aposentada, atuo nessa área clínica. E foi a partir desses estudos, junto da escola de redes, e da leitura, e da vivência, e daquelas múltiplas interações fantásticas com um monte de gente, pensando sobre democracia e redes sociais, que eu li um livrinho fininho que eu achei no banheiro da casa do Augusto, lá em São Paulo. Na época ele morava em São Paulo. E era um livrinho chamado 100 anos de psicologia e o mundo está cada vez pior. De psicoterapia, o mundo está cada vez pior. Um livro fininho que era uma conversa do Hillman com o Ventura. E numa frasezinha importante, ele falava isso que você falou aí, Taiwan, que a gente não conhece o vizinho, o morador do apartamento 103. Tá certo? É tão marcante, isso foi tão marcante que eu mudei o modo de visão de 40, 50 anos do que eu sabia sobre a psicologia, sobre a visão da individualidade, que eu tenho uma forte formação junguiana, que não é o indivíduo, é uma coisa que eu sempre até brinco, coloco sempre a brincadeira no Facebook, eu sou eus, né? Eu sou eus, nós somos resultado das nossas múltiplas interações. E isso muda de maneira fundamental até a maneira terapêutica de você ver o indivíduo que está ali na tua frente, né? E tem funcionado de maneira, assim, fantástica essa transformação. Adoro ver as pessoas que eu atendo, ver essa mudança nessas pessoas. E essa é uma mudança chamada saúde. Certo? Que você sai da centralidade do ego, dentro da visão da dor ou do sofrimento do indivíduo, né? Por uma visão que alarga, né? Quando você sabe que você não é mais um eu exclusivo e doente, né? Você é muito mais do que isso. Te enche de potência, de potencial, de potencialidade. Então, são várias coisas do conhecimento que junta a teoria e a prática, e você não sabe de onde vem, de onde vai, mas é através dessa transformação na arte, na cultura, nas ciências todas, que vai se dando essa transformação civilizatória, humana. Fantástica. Era que ela é imperfeita, né? E esse é o grande lance, né? Que a gente consegue entender a imperfeição, que é normal, né? Tem um lugar confortável a se chegar e ficar em berço esplêndidos lá. Sim. Eu aprendi bastante. Quanto tempo? Tudo bem? E concordo com você, também acho que os cariocas são muito melhores nisso. Porque mesmo aqui em São Paulo, se você chega muito alegre falando assim, as pessoas estranham, falam com ela. É verdade, eu sinto isso. Eu fui poucas vezes no Rio de Janeiro, mas eu senti isso mesmo. Essa aproximação, essa coisa comunicativa, alegre, de poder ser humano assim de qualquer jeito, sem um formato específico, né? Ser você mesmo, eu acho bacaníssimo assim do carioca. Eu sempre admirei isso. Mas não é por causa dos cariocas, não, é por causa do gigante adormecido, Maia. Por causa do quê? É o gigante. É o gigante adormecido, né? É muito interessante essa perspectiva do gigante adormecido. O Taiwan é um especialista no assunto. Fala, Taiwan. Existe uma pesquisa de mais de 30 anos, pesquisa, prática e tudo, que o Rio de Janeiro tem um campo de consciência e um campo de cura de energia. É como Stonehenge, só que o do Rio de Janeiro é um campo orgânico, não foi um campo criado artificialmente. É um campo orgânico criado também. E esse campo é composto pelas pedras do Rio de Janeiro, Pão de Açúcar, Pedra da Gávea. Você está falando daquele trabalho da Eveli. É o trabalho da Eveli.
que ela estudou isso? É o Maciço da Tijuca. Aí, Maciço da Tijuca, Parque da Pedra Branca, Uhum. Serra da Misericórdia. Deixa eu ver, calma aí, tem mais complexo para te falar, calma aí. Tem Não, mas esse é um círculo, tem pedras específicas, Marquinhos. Não, mas então, estou te falando todas essas pedras específicas, eu só estou botando os bairros onde elas estão, na verdade. E aí tem essa história sobre o Rio de Janeiro. É uma história não contada, talvez, pouco contada, pouco conhecida sobre a cidade do Rio de Janeiro. Mas segundo eu tenho ido para São Paulo conversar e tenho ajudado a Evelina nesse trabalho de trazer da vida a isso, a acordar o gigante, como ela falou esses dias. E o Rio de Janeiro reflete também essa falta de consciência, essa perda de conexão com essas energias cósmicas e terrenas que a gente teve. E, por exemplo, o Morro Dois Irmãos é a pedra que fala do desenvolvimento e da evolução. E a maior favela do mundo tá do lado do morro. Do lado da parada, a Rocinha. É Rocinha. Mas mas não é só aqui, existem vários círculos no mundo inteiro, né? Eu acho que eu já tinha falado para tu, mas vou repetir. A história do gigante adormecido, cara, era contado pro meu filho criança, velho. Meus amigos músicos da minha banda, meu filho pequeno, até os 5 anos de idade, eu tinha que sair com ele, porque a mãe dele era da área de saúde, plantonista. Uhum. E eu trabalhava na madrugada fazendo show pros outros, né, velho? E aí vai o guri junto com a banda, né, velho? Não vai deixar onde o moleque, né? Vai junto, né, velho? Aí a gente levava lá os amigos para tomar de conta, né? Aquele amigo que, pô, não pagava o ingresso, era o que ficava pelo menos uma parcela do tempo para tomar conta do moleque, enquanto o couro estava comendo no trabalho. E uma das histórias que um parceiro meu de composição contava, que é o Jefferson Plácidos, justamente a história do gigante adormecido. Meu filho ficava louco com o bagulho. Nossa, aí a gente passava assim na linha do trem, né? E aí ficava apontando ele, o gigante. Nossa, era uma farra, velho. Eu muito me interesso pela história e me deixo de prontidão para estar trabalhando junto com esse trabalho aí, cara. Esse trabalho aí vale muito a pena também. Não, sensacional. Isso foi ela. Ele fala que ela recebeu essa informação no início da década de 80. Então, em 80, ela inclusive tem até registros ela registrou essa história e essas coisas na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, inclusive. Tu falou essa parada. E aí ela começou a contar isso. Tem coisas, algumas coisas foram feitas, mas muita coisa depois tá aí para ganhar vida. Você chegou a ler alguma coisa que ela... Tudo bom? Não, eu tô frequentando a casa dela e interagindo com ela. Sim. Ô, Taivan. Alô? Fala, Tony. Vocês estão me escutando aí? Tamo. Rapaz, tirou a barba, mas eu nem reconheci aqui. Torce o pé para tirar a barba. Eu estava muito desesperado, precisava fazer alguma coisa diferente. Falei, vou fazer a barba. Ver se muda. Olha só, nisso que você estava falando aí agora, eu sou nascido e criado aqui no Rio de Janeiro, mas eu sou da zona rural do Rio, que é Campo Grande, que é um bairro distanciado. Big Field. Distante do Rio de Janeiro, do centro. Quando você vai ali para a Zona Oeste, não sei se ela fez esse mapeamento, tem uns ícones também, os morros da Zona Oeste tem tudo uns formatos. E quando eu era criança, eu ficava perplexo com aquilo. O que significava isso aí? Eu via aqueles formatos. Né? E eu sei, tem uma coisa engraçada. O único vulcão do Brasil é em Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro.
Caraca, isso aí é muito louco, cara. A gente tinha um vulcão aqui do lado. Por que esse vulcão foi extinto, sacou a jogada? O que aconteceu com isso tudo? Então, tipo, você tem algumas coisas que fazem sentido legal, cara. Tipo, muito interessante mesmo. Muito interessante. Não sei se ela também mapeou 2 picos que tem um na Ilha Grande, que é o Pico do Papagaio. Então, Cara, tá tudo se mapeado. são cerca de quase 40 anos de pesquisa de todas as pedras do Rio de Janeiro. Tem muita coisa. Eu nem sei tudo o que tem. Tem muita coisa. Imagina não essa conseguiu galera. explorar nem a metade. São 40 anos de pesquisa, né, de trabalho. Pedra do Sino, nossa, cara. Então, tem muito material, muita coisa. Olha só, gente, eu estou recém-operada e já passei de todos os limites. Eu avisei no início, nem todos viram. E eu preciso dormir. Vai lá, bom descanso. Demais a minha capacidade de saúde. Eu queria muito continuar no papo, que eu adoro quando começo a conversar, não dá vontade mais de parar nunca mais, mas não devo, porque senão cada vez fica mais tarde conseguir me recuperar. Um beijo, adorei conversar e conhecer aí quem não conversei ainda. Um prazer enorme. Beijo. Beijo, Marta. Dorme bem, bons sonhos. Obrigada. Tchau. Tchau. Aproveitando que a Marta está indo dormir, é o seguinte, galera. Já estamos chegando no final do nosso primeiro encontro aberto, né? Para toda e qualquer pessoa. A energia está maravilhosa. Bastou falar do círculo da Pedra Azul aí que a energia já se manifestou assim de uma forma. Eu estou impressionado até agora com o rosto do Tony sem barba. Né? O cara fica mais moleque do que ele já é. Né? Então, assim. Pô, isso que é legal, cara. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. A gente agora vai para o segundo encontro da Criptotrilha A2C, como vocês sabem, né? Tem bastante coisa para a gente conversar aí, tem muita novidade bacana que tem a ver com ontem, né? O nosso querido Taiwan sabe disso, a gente esteve em Petrópolis ontem. E então o que vai acontecer? Nós vamos ter que terminar isso daqui a pouquinho, daqui a poucos segundos. E a gente vai dar um tempinho aí de, sei lá, 15 minutinhos, 20, e a gente volta com gás total, tá, galera? Tá? A gente tem muita coisa para conversar mesmo. Nossa, o Buri tá efervescente, tá? O negócio a água tá evaporando para todos os lados. Aí. E vai ser nesse mesmo link aqui ou vai ser em outro link? Não, eu vou passar outro link. O Taiwan tá gravando essa primeira conversa. Isso. Taiwan, você, quando abaixar, eu vou entrar pelo Zoom da ponte e eu vou gravar lá da ponte para você poder deixar ele renderizando aí, ele, né, fazendo a conversão para o seu Note, tá bom? Então, galera, é isso. Beijo no coração. Até daqui a 15. Até daqui a pouco. Valeu. Valeu, galera. Beijo.